Walter Roberto Iorio é diretor da Embragel Engenharia, referência na execução de fundações especiais, contenções e elementos de ancoragem. Neste episódio, tivemos uma verdadeira aula embasada pelos mais de 40 anos de experiência de nosso convidado, que abrange desde aspectos técnicos da execução, passando por lembranças de casos passados e sua trajetória desde os estudos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fundcast. Nesta segunda temporada, recebemos profissionais que atuam na execução de soluções geotécnicas, permitindo aprofundamento sobre os procedimentos executivos, equipamentos, normas técnicas, enfim, trazendo discussões valiosas sobre o tema. Hoje temos o prazer de receber em nosso estúdio o engenheiro civil Walter Roberto Iorio, diretor da Embragel Engenharia Limitada, empresa sediada em São Paulo, referência de qualidade na execução de fundações especiais, contenções e elementos de ancoragem. Obrigado, Walter, por ter aceitado o nosso convite e estar presente aqui no mais um episódio do Fundcast. Luiz, eu que agradeço muitíssimo esse convite. Eu acho que pouca coisa eu posso contribuir, mas eu estou aqui disposto. A minha área é muito mais executiva, eu sou da minha vida toda quase execução. Alguma coisinha técnica a gente fica sabendo, mas nunca ao nível de vocês. Então eu faço questão de poder ajudá-los. Você e os novos. Mas acho que vai ajudar muito porque essa segunda temporada é sobre execução de soluções geotécnicas. Então estamos com a pessoa certa, né? Vamos lá, vamos tentar. Vamos lá. Walter, conte-nos sobre a sua origem e formação acadêmica. Veja bem, eu tive uma criação muito humilde. E meus estudos todos foram em colégios públicos, desde o primário até a formação. E eu tive a oportunidade, quando eu entrei na faculdade, de fazer o Mackenzie, que era uma escola tradicional de engenharia, mas muito cara. Tanto é que minha família toda é italiana, né? Então meu pai, eu era o primeiro neto, o filho a chegar a uma faculdade. E meu pai fez questão de me matricular, que eu fizesse Mackenzie, mas não tinha a mínima condição de pagar. Então eu fui na diretoria e falei, olha, meu pai, eu passei aqui no Mackenzie, passei no Mackenzie na Mauá. Meu pai fez a matrícula aqui, mas eu não tenho condições de cursar a escola de engenharia Mackenzie. E eu falei com o diretor, ele falou, olha, traz aqui todos os dados, vamos conversar, depois de analisar e chegar à conclusão que eu realmente não teria condições, e me deram uma bolsa de estudos no Mackenzie, que depois de formar, um ano após o formado, eu paguei para um novo aluno lá. Então eu fiz a escola de engenharia Mackenzie com uma bolsa, durante 5 anos, era o limite, não poderia ficar reprovado, eu fiz em 5 anos. E, terminada a engenharia, eu nunca, por incrível que pareça, eu fiz uns 2 meses de estágio. Eu não fiz estágio, eu conseguia ganhar dinheiro mais do que os engenheiros, fazendo um negócio, pesquisa de mercado e jogando futebol, por incrível que pareça. Então eu ganhava relativamente bem, mas para que eu ia fazer estágio? Quando eu me formei, eu namorava há 4 anos com minha atual esposa, e o meu sogro então, queria que eu casasse de alguma maneira, e me arrumou um emprego na Avenida, eu lembro até hoje, na Avenida Angélica, um prédio estava em fase de acabamento, e eu subi com um engenheiro de origem nipônica, era um japonês, subi. E ele começou, num andar, olha aqui, estão passando reboco, no outro, aqui já estão pintando, aqui no outro botando azulejo. Quando eu saí, eu falei, o que eu fui fazer da minha vida? Eu não deveria ser engenheiro civil, estou perdido, eu não vou trabalhar com isso, mas nem a pau. Aí foi quando eu fiquei sabendo que tinha um concurso, na época, um acordo Brasil-Alemanha, para a formação de engenheiros nucleares. Eu falei, bom, esse é aí que eu tenho que entrar, tenho que passar nesse concurso de qualquer jeito. Então tinha 2 vagas para o Brasil de engenheiro. Eu prestei o concurso e
e acabei passando em primeiro lugar. E essas duas vagas, uma era para fundações de usinas nucleares, para fazer mestrado em fundações de usinas nucleares, e a outra era para mestrado em estruturas. Eu pensei, falei, olha, estrutura é coisa para gênio, para nerd, para aquela figura, mas eu vou fazer fundação. E optei, eu podia optar, optei em fundação, eu acabei fazendo mestrado, meu orientador era o Milton Kanji, professor Milton Kanji, e eu ficava numa sala no Instituto de Pesquisa em Energética Nucleares, no IPEM, na USP, uma sala toda à disposição para mim, podia usar o computador do IPEM, que era um dos mais avançados do Brasil, podia usar, não sei, e estudar na Poli. Então eu passei 6 meses estudando, fazendo mestrado para engenharia nuclear, mas basicamente era engenharia civil e fundações, tudo voltado para a usina nuclear. Após 6 meses eu já tinha cumprido todos os créditos e você tinha 2 matérias obrigatórias. O primeiro ano, que se eu não me engano era laboratório 1 com o professor Faisal e fundações em areias e argilas com o professor Milton Vargas. Fiz essas 2 matérias, ficou para o segundo semestre fazer mais 2, uma com o Paulo Cruz, de fundo em barragem, e o laboratório 2 com o Carlos Pinto, professor Carlos Pinto. Terminou esses 6 meses, eu virei para o Milton Kanji e falei, vou largar isso, porque essa tal de engenharia nuclear não vai dar camisa para ninguém. Eu falei para ele, vou largar. Ele falou, mas você não pode largar o mestrado. Tal. Eu falei, olha, professor, isso aqui eu vou trabalhar. Preciso trabalhar, vou casar. Aí, tanto falou, tal, não sei o que mais, eu fiz uma série de entrevistas e acabei entrando na geotécnica, no departamento técnico da geotécnica, subordinado ao Carmo Yasuda, que para mim foi o cara que mais entendia de tirante, até hoje eu acho que pouca gente consegue entender o que ele entendia de tirante, sabia de tirante, e acabei na geotécnica podendo fazer essas 2 matérias, me permitiram fazer as 2 matérias que faltavam, e eu fui para a geotécnica trabalhar na geotécnica, e acabei me apaixonando por esse ramo, e a parte de tirantes acabou sendo o meu, digamos, o meu pontapé inicial para a geotecnia. Tá? Realmente, no mestrado, eu acabei fazendo só o seminário Qualify, o seminário de área, até tem uma mesa bonita, porque já faleceram todos eles, eram o Valdemar Rachish, Milton Kanji, e o presidente era o Vitor Mello. Então, foi bacana. Tal. Eu só acabei não fazendo a minha dissertação, porque, coincidentemente, nasceu meu filho e a geotécnica foi desenvolver estacas raiz em Campinas, uma obra que durou 10 meses, e eu fui deslocado para lá para introduzir a estaca raiz na geotécnica. Por isso que eu acabei não terminando, mas me apaixonando por essa área que eu vivo até hoje. Essa história tem 40, eu me formei em 79, vamos para 45 anos. Né? Essa sua história, percebes que, apesar do mestrado, né, ter sido encaminhado para a área nuclear, mas você teve, na escolha por fundação, pelo tema de fundação, aula com as profissionais, as referências nacionais e internacionais na geotecnia brasileira. Na verdade, o início da minha área seria engenharia nuclear, mas quando eu abandonei o mestrado em engenharia nuclear, que tinha uma bolsa do CNEM, eu passei para a área privada, eu continuei o mestrado aí na área de estruturas e fundações da Poli. E como que é ter aula com Vitor de Mello, Milton Vargas, enfim, referências para todos nós da área de geotecnia, né? Na verdade, eu acho que é cativante, coisas assim, histórias que a gente leva para a vida toda, né? E o Vitor Mello ficou marcado para mim uma palestra dele, né? Ele não dava aula, já não dava aula mais para pós-graduação, mas uma palestra dele que
que ele dando a palestra, um assunto que assim, eu não consigo me lembrar, mas lembro das palavras dele, quando ele falou, olha, eu falei aqui, apresentou uma forma, eu falei aqui para o PEC, PEC, não é assim, PEC, e o PEC fez essa porcaria. Eu falei, pô, o cara tem coragem de apresentar numa apresentação, falar um negócio desse, que tinha, além de ser um cara de um conhecimento técnico incrível, eu acho que era um pouco faltou um pouquinho de humildade nele, mas era fantástico, realmente. Eu tenho algumas passagens interessantes com o Milton Vargas. Eu lembro de uma aula e ele tinha um problema de surdez e o aparelho apitava, né? É um pouco diferente de hoje. Hoje o aparelho não apita, mas e ele não começava a apitar e não escutava. E começou a descrever a famosa fórmula dele de fundações diretas em argila e começou a demonstrar no quadro e demonstrou e apagava, escrevendo, apagava, tal, e ninguém conseguia acompanhar o raciocínio dele. De repente, de umas 3 ou 4 apagadas na lousa, parou no final da fórmula e parou e falou assim, errei em algum lugar. Apagou tudo, falou, você tem que chegar aqui, está aqui a fórmula. Tal. Se virem. Se virem. Então é interessante. São coisas que eu acho que hoje a gente teria que guardar na memória tudo que esses caras fizeram pela geotecnia. Hoje eu acho que o engenheiro geotécnico no Brasil, ele é altamente capacitado em todos os níveis, porque ele tem que ter um jogo de cintura que ninguém no mundo tem. Nós conseguimos, com a limitação de equipamentos e condições que ele tem, a conseguir competir de igual para igual em qualquer lugar do mundo. É fantástico isso. Um pouco por esses mestres que nós tivemos. Ou diria muito por eles. Né? É verdade. Não, são referências, como eu comentei, internacionais. Né? E você teve o privilégio de ter aula com eles. Então isso é realmente algo que você guarda e levou para a sua vida e carreira profissional. São coisas que a gente guarda no coração. Conte-nos um pouco sobre a história da Embragel. Bom, na verdade, em 84, a geotécnica entrou na primeira concordata. E uma grande parcela técnica da geotécnica teve que ser dispensada. Eu até fui dispensado nessa época, mas hoje eu diria que foi dispensado com grandes engenheiros, houve uma perda grande. Junto, assim, na mesma época, fui eu, Jorge Nou dispensado, que é um consultor renomado, o Ivan Grandes dispensado, o Mário Amaral, que faleceu, mas uma série de gente foi dispensada porque a geotécnica era uma empresa fantástica que teve que enxugar. E parte desse pessoal foi para a Geosonda. Eu saí, inicialmente fui para uma outra empresa, mas havia como a parte foi para a Geosonda, acabaram me levando para lá. E eu larguei a área técnica e fui para ser coordenador de obra, fui para a produção. E quando nós estávamos, entre algumas obras, nós pegamos uma obra em Campinas, que era o túnel Ixtacunha, muito grande para a estrutura da Geosonda. A Geosonda era quando o pessoal da geotécnica foi para lá, uma empresa pequena, cresceu maravilhosamente, é uma empresa de ponta nossa. Na verdade, nós somos um engenheiro Márcio dos Santos, que hoje é da Fundisolo, foi ser coordenador de Campinas e eu assumi toda a coordenação das obras da Geosonda. E lá em Campinas, eles não tinham condições, eles alugaram alguns equipamentos num pessoal e aí um belo dia convidaram ele para montar uma firma. Ele ficou comigo e falou, vamos montar uma firma? Eu falei, vamos aqui, tal. E nós saímos da Geotécnica e formamos uma empresa em 4, que depois, em 91, essa empresa acabou saindo, abrindo, os 2 irmãos montaram uma empresa pequena, que hoje está bem pequena. Eu saí e resolvi sair para ser, por incompatibilidade, eu saí
Eu falei, olha, não quero, vou vender tudo, sair com equipamento, sair com nada. Eu falei, só que a vida acabou me levando, na mesma, assim, coincidências, acabei pegando 2 obras muito grandes e acabei montando a Embragel em 91, e minha ideia foi ficar pequeno, era ficar pequeno o resto da vida. Então, foi assim que em 91 surgiu a Embragel. Uhum. Entre os maiores desafios que a empresa passou nesse período, né, de 91 para cá, e como que ela se posiciona hoje no mercado? Olha, quando eu montei a empresa, eu não queria ter mais sócio, a minha ideia era o seguinte, eu não era comercial, nunca tinha sido comercial. Eu era extremamente técnico, porque hoje em dia eu só estou na execução, e tinha coordenado obras. Então, eu tinha a ideia de como fazer me posicionar tecnicamente e como executar obras. Mas tinha uma dificuldade muito grande de comercializar, apesar de que eu tinha noção clara de um planejamento, quanto custava executar uma obra. Então eu falei, eu queria ficar pequeno. Então qual foi a minha ideia, que eu acho que eu recomendo para todo mundo que comece? Se começar pequeno, eu fui em todas as empresas de geotecnia e abertamente falei, olha, eu montei a firma, estou aqui com a minha firma, não sou inimigo de ninguém, não vou prejudicar ninguém, mas eu preciso ter um espaço. Então, se vocês precisarem de uma ajuda, conte comigo. E quando eu comecei, eu trabalhei a minha firma fez obra para todas as empresas da época, como subempreiteira, muitas vezes se vestindo o uniforme, todas as grandes empresas, minha firma foi parceira. E procurei fazer parceria com todo mundo. E isso devagarzinho foi crescendo. Hoje nós temos uma empresa média, mas que a ideia era, continua sendo, fazer 2 coisas que nós sempre fizemos: tirantes e estaca raiz. Existe um motivo: tirantes, porque como eu tinha mexido, tinha feito mestrado em tirantes, eu achei que eu sabia alguma coisa de tirante. E estaca raiz, porque quando a geotécnica resolveu introduzir a estaca raiz na empresa, eu fui para Campinas, fiquei quase que um ano estudando tudo sobre estaca raiz, equipamentos, qual era o melhor, toda a teoria, tal. E quando voltei para São Paulo, eu fui de Campinas, voltei para São Paulo, eu que treinei os encarregados, como tinha que fazer, o que tinha que fazer, qual equipamento comprar, tal. Sugeri, inclusive, comprar 2 perfuratrizes que eles acabaram comprando da Soilmec. Então, eu achei que eu tinha algum conhecimento das 2. E resolvi ficar fazendo tirantes, estaca raiz, coisa que a gente faz até hoje. Tirantes e estaca raiz. Procuramos estar na ponta de tirantes, sempre que tem alguma inovação, a gente procura saber, ou pelo menos conhecer o motivo, o que é. E na estaca raiz também procuramos a mesma coisa. Então, nós temos hoje, em tirante, condições de fazer tirantes com qualquer empresa, com a mesma qualidade que qualquer outro, e de estaca raiz também qualquer empresa, qualquer qualidade. Estaca raiz, a gente tem condições de fazer uma estaca raiz de 200 milímetros com pé direito de 2,40 m, até uma estaca raiz com equipamento de 30 toneladas, 20 e poucos toneladas. Então, a gente acaba procurando fazer Sim. tudo. Legal. Vamos entrar, então, no tema, né, da nossa conversa, que são os tirantes, né? E a gente vai explorar ao máximo aqui o teu conhecimento, teu expertise na parte de execução e de tirantes. Mas vamos começar pelo princípio. O que são tirantes? Bom, o tirante nada mais é que um elemento elástico. Normalmente a gente usa um aço, em que você tem 2 extremidades contidas. No tirante em solo, e ele trabalha a tração. O tirante em solo, ele é ancorado no solo, e na outra extremidade a cabeça através de um corte. Eu costumo exemplificar, para quando alguém não conhece um tirante, tem uma ideia que já é tradicional isso, que é a história de segurar o monte de livro. Então você tem a terra segurando um lado, o outro com uma mão, representado por uma mão, pela outra mão você tem
uma porca ou algo que dê uma pressão e você levanta aquele conjunto. Se ele estiver solto, você não levanta. Então, a ideia do tirante é exatamente isso. É você transferir os esforços de uma ponta para a outra, no solo da cabeça para o trecho ancorado. Boa. O que diferencia tirantes de grampos ou chumbadores? O tirante, vamos fazer o contrário. O chumbador, eu diria que você para ser solicitar, ele tem que ser solicitado para trabalhar, o chumbador. O grampo. Você tem que ter deformações onde você tem tensões que são absorvidas pelo elemento de aço. E o tirante você já aciona dos dois lados. Um exemplo simples do que é um chumbador nada mais é do que o sanduíche com o palito no meio. A tendência é escorregar, você bota o palito, quando ele for escorregar, o palito segura. Essa é a ideia do chumbador. Você tem uma massa de solo movimentando e o elemento de aço acaba absorvendo essas tensões de tração. Então, basicamente, o tirante é um elemento ativo e o chumbador ou grampo é um elemento passivo. Perfeito. Quais são as principais diferenças entre tirantes de monobarra, cordoalha e autoinjetáveis? E em quais situações cada um deles é mais indicado? Eu acho que o tirante de monobarra e cordoalha nada mais é do que... A cordoalha nada mais é que uma série de tirantes de monobarra entre elas. Apesar que a gente fala cordoalha, uma cordoalha já dá para imaginar um elemento trançado e tal. Entrelaçado, né? Isso, mas basicamente é a mesma coisa. Você tem a barra única, é uma barra única, e o de cordoalha você pode botar algumas cordoalhas. A grande diferença é do material aço, em que você tem uma cordoalha que absorve uma tensão de escoamento muito maior do que uma barra. Então você tem um custo massa de aço menor na cordoalha. Apesar de você ter componentes plásticos a mais um tirante de cordoalha, no de barra você tem a menos, mas o custo do aço prevalece. E isso que daí direciona para casos de tirantes muito longos o uso da cordoalha ou não? Não necessariamente, porque eu acho que um tirante muito longo, você usar... Imagina um tirante de 70 metros, 80 metros em cordoalha. A tua cordoalha se torna flexível. Você revestir esses 80 metros, a gente não pode esquecer que hoje em dia o revestimento ele tem luvas. E a cordoalha tende a sentar. Quando você começa a tirar o revestimento, muitas vezes você traz esse elemento junto. Uhum. Eu acho mais fácil um tirante de barra. Uhum. Se você não revestir, não conseguir revestir, e vem um tirante de cordoalha, a tendência dele é ele começar a entrar no terreno e começar a prender, você não desce. Aí você começa a fazer um movimento, desculpe falar, mas tipo empunhação, para puxar e trazer para enfiar, e automaticamente está levando muita sujeira profunda. Uhum. Eu acho que tirantes longos, minha opinião, ele se torna melhor em barra, não em cordoalha. E os autoinjetáveis? O autoinjetável é uma solução inteligente que você, à medida que está executando, você está injetando e está tratando o teu terreno. A grande vantagem dele é que você evita o alívio de tensões que você teria normalmente. Se você fizer um tirante totalmente revestido, essas tensões são pequenas. Se você não consegue revestir, você tem tensões maiores, de perda de tensões maiores. O autoinjetável, ele evita que você tenha essa diminuição de tensões no terreno e você trata o terreno ao mesmo tempo, tá? Uhum. Então ele tem vantagens. A grande desvantagem é custo. Dá para imaginar uma barra perante uma cordoalha, que você tem coisa de 1/3 de tensão de escoamento de uma cordoalha, ele se torna muito mais caro. Uhum. Perfeito. Como surgiu a técnica da autoperfuração e autoinjeção? Foi através da técnica desenvolvida pela Ishbeck?
Perfeito. Isso até, o autoinjetável foi desenvolvido na Alemanha, pela Ischbeck, e a ideia dele surgiu de uma mistura vou até falar aqui, mas não foi da própria indústria, mas é a ideia da barra de Wiedag, que era alemã, corrugada, em que o pessoal da Alemanha imaginou, e do CCP, ele imaginou o seguinte: se eu injeto, faço um furo e começo a injetar, quando eu tiro, se eu botar uma barra de aço dentro, ela funciona como um tirante com ganho de carga, ele é sensível. Então, o que eles imaginaram? Bom, então, em vez de eu fazer, depois eu não consigo chegar o aço no fundo, se eu tiver uma barra de Wiedag furada no meio, eu vou injetando, à medida que quando terminar, está pronto o tirante. Então, veio dessa ideia. A ideia veio no final da década de 80 e sob patente da Ischbeck, foi, acho que, se eu não estiver errado, até 96. Patente na Alemanha. Aqui na América eles não patentearam, tá? Não houve patente deles na América. O executor de tirantes autoinjetáveis deve ter conhecimento do perfil do maciço a ser perfurado e especificar o modelo adequado de tricone. Quais são as opções de tricone disponíveis? Você tem, realmente, a sondagem, como tudo na geotecnia e nas sondações, ela é fundamental. Uma sondagem bem feita, você tem uma economia grande, considerável, né? Para cada solo existe um tipo de tricone. Aqui no Brasil, nós temos as empresas nacionais, elas estão direcionadas muito a peças de perfuração voltada para silt e argilas, que ela começou o autoperfurante em São Paulo, onde você tem muito mais silt e argilas. Mas existem peças diferenciadas e cada uma para cada tipo de terreno, tá? Mas você tem, inclusive, as perfurações nos tricones ou na peça de perfuração com posições diferenciadas para cada material, que tem que ser estudado também. Claro. Tá? Então faz a investigação, define o perfil do maciço e a partir daí tu tem equipamento adequado para aquelas características. Na verdade, você tem não só isso, como já existem existem parâmetros que você mede a velocidade, você tem conhecimento da velocidade de avanço com a rotação. E você consegue melhorar ou não o que você trabalha ou o que você trata o terreno. Então, não é simplesmente... E isso só sai através de uma sondagem bem feita. Não é simplesmente só a peça de perfuração. Existe todo um trabalho técnico que deve ser feito nesse plano. Tá? Teve uma obra que você executou, que foi um projeto nosso, e eu estive na obra contigo, e eu aprendi, você foi me mostrando que durante a perfuração, era um tirante autoinjetável, vocês vinham controlando a pressão no manômetro da perfuração. E você me mostrava, Luiz, não estamos encontrando material tão bom aqui vamos estender um pouco mais esse tirante. Como é que é feito esse controle? Me chamou a atenção ali que vocês viam realmente o executor, ele tem essa possibilidade de identificar também, durante a própria perfuração, essa sensibilidade do operador, do executor, de que está atravessando determinado solo, material, e entrando naquele que o projeto previa como importante para a ancoragem. O que acontece é o seguinte: o autoperfurante, ele teria que ser executado, ou deve ser executado, com rotopercussão. Por quê? A rotopercussão te permite você conseguir aferir a injeção que você está usando. Porque na hora que você está usando a rotopercussão, se o terreno é mais rígido, ele aumenta a tua pressão de injeção. Se o terreno não é tão rígido, ele começa a bater e avançar com muita facilidade, você percebe que a injeção não sobe e que o terreno está fraco. Quando você faz a rotopercussão, você está tratando o teu terreno, diminuindo o teu material que sai.
Então, ele consegue te dar parâmetros visuais de que o terreno está bom ou não, está sentido ou não. Exatamente a rotação. Quando você tem só rotativa, você está fazendo um alívio do teu terreno, limpando o teu material, e essa injeção você praticamente não consegue ter aferição de ganhos de pressão. É uma injeção mais de preenchimento? Preenchimento só. Perfeito. Nós acabamos até passando, mas na explicação do auto-injetável, a gente tem um exemplo aqui de um tirante auto-injetável sobre a mesa, né? Com alguns tricones, de repente pode mostrar aqui os elementos que compõem o tirante auto-injetável, enfim. Na verdade, nós temos aqui uma barra, essa barra seria o trecho ancorado, muitas vezes foge da lógica, mas é o primeiro elemento a entrar, porque no fim você vai estar tratando. Essa peça aqui é o que a gente chama de tricone, ou peça de perfuração. Essa peça tem um furo para trás, porque ela trata da limpeza. Dependendo do teu material, isso daqui eu diria para silt muito bom, para argila ele deveria ter um furo mais lateral para poder tratar. E pode ver que ela não tem nada na frente, porque é uma peça ideal para rotopercussão. Porque ele bate aqui e avança, tá? Essa peça, ela funciona bem para argilas e silts. Para areia, ela não é recomendável, porque ela é abrasiva, areia com cimento ela é abrasiva. Nós temos que pensar que o tirante auto-injetável, no trecho que você está, você está penetrando com essa barra, mas é um trecho livre, poderia usar simplesmente por lavagem ou uma cauda mais rala. Mas na injeção você injeta com fator de arrefecimento de meio, e ele se torna muito abrasivo, então ele vai comendo esse aço, esse ferro, que é um ferro fundido. Então, o ideal é usar uma perfuratriz uma peça em aço fundido. Essa daqui é uma peça em aço fundido, que na verdade houve um desgaste, porque pegou alguma coisa muito dura, ou talvez uma rocha, alguma coisa assim. Então, ela desgastou mais, porque ela não era apropriada para furar rocha. Essa peça aqui é uma peça de um outro fornecedor, que é aquela diferente, que você tem um avanço mais para materiais duros, e que você consegue cortar o material. Nós temos viga aqui na ponta, ela corta, e se precisar, e se usa a rotopercussão, ela bate e quebra o material, tá? E esse fura, ele trata para limpeza, para injeção e para limpeza, tá? Ele serve para limpar o material aqui, que ele serve mais embaixo, tá? Então, são peças usadas para diferentes materiais. Uma característica importante é que a monobarra do auto-injetável, ela é furada, né? Então, a própria injeção é feita de cimento pelo por dentro. interior. Isso daqui é uma luva. Uma coisa que tem que se pensar, tem que se tomar cuidado sempre, não só no auto-injetável, na minha opinião, como tirando de barra, a luva é o elemento que tem que separar o trecho ancorado do trecho livre. Tá? Não adianta você imaginar que colocar uma separação no meio da tua barra, porque você nunca consegue ter uma estanqueidade perfeita para lá. Isso serve para o auto-injetável e serve para o tirante de barra. A luva é essencial desse lado, tá? Então, sempre que se projetar alguma coisa, imagina que a técnica, eu diria, com o cuidado de evitar que isso corra, o teu trecho livre se misture, é exatamente na luva que você vai fazer. Perfeito. Tá aí uma dica. Essa é uma dica, a gente encontra muito. Às vezes o cliente compra o material e você vai ver o trecho ancorado e o livre fica no meio da barra. É problemático isso, porque pode entrar cimento pelo trecho livre. Eu vou aproveitar e como que é feita a montagem de um tirante na obra, né, que antecede a perfuração e execução? É muito simples. A montagem é simples. No trecho, na primeira barra, se coloca o elemento de perfuração, a luva vai se colocando após. Você normalmente
você encaixa a luva e tua peça de tua perfuratriz, ela entra com um elemento macho na própria perfuratriz, o que a gente chama na cabeça de rotação, e você avança, chegou no fundo, você trava e tira a peça de perfuração e encaixa uma nova barra. No trecho livre, você já deixa preparado a tua barra com um elemento plástico. É recomendável colocar graxa grafitada no trecho livre para evitar a aderência do cimento, porque muitas vezes há aderência do cimento. Sei que não é o mais recomendado, mas sempre é um acréscimo você ter uma graxa grafitada que evita essa aderência, e você vai acrescentando. Os alemães não se preocupam muito, apesar de todo o cuidado de separação do trecho, do cuidado no plástico, na bainha, eles não se preocupam muito, porque eles dizem o seguinte, que a hora que você puxar o teu tirante, a tendência dele, você tendo graxa, tendo tudo, ele romper no lado mais fraco. Uhum. Então, que ele vai escorregar entre o plástico e o terreno, não no trecho que você tem o cimento. Então, você pode ensaiar que tem que dar o resultado. Uhum. Apesar que muitas vezes a tendência é dar um pouco mais preso que normal. Sim. Perfeito. A questão do tricone, a gente estava conversando aqui antes, comentando sobre a válvula que alguns tricones têm por dentro, que num suro sai a injeção, no outro tem a limpeza, enfim, como que é feito isso? Na verdade é o seguinte, para você ter... ele é muito usado em locais de areia com nível d'água alto, que é comum aqui, por exemplo, em Balneário. E você tem a pressão do nível d'água relativamente elevada. E ele, à medida que você está executando, você constantemente tem que parar de 3 em 3 para poder colocar outra haste. Às vezes essa pressão é tão grande que ela faz com que entre a areia através da barra. Você acaba tendo bombas que você não consegue, às vezes não consegue expulsar. Mesmo usando rotopercussão, batendo, você não consegue, às vezes, expulsar. Então, é recomendável, quando você tem uma pressão de água muito grande, ter uma válvula no pé instalado dentro do tricone, que é um tricone de aço que você coloca e que evita que entre esse material. Logicamente, essa válvula é muito simples e ela tem uma vida pequena, mas a gente não está preocupado com uma vida grande, não. Está preocupado em instalar, sei lá, 15, 20 ou 10, 12, 50 metros do teu tirante. Então, ela atende muito bem uma válvulinha simples de bronze, normal de pé, muito tranquila, tá? Perfeito. Deixa eu ver aqui. Uma das características do tirante autoinjetável é não permitir a reinjeção, que é algo possível e confortante, muitas vezes, para o executor e projetista, no caso dos tirantes convencionais, né? Como é feita a reinjeção em tirantes e como deve-se encarar, no caso dos autoinjetáveis, a impossibilidade de executá-la? Veja bem, no tirante convencional, você pode usar o de barra ou o tirante de cordoalhas, você sempre deixa um tubo de PVC devidamente perfurado e manchetado, a gente chama manchete a borrachinha que vai sobre a perfuração, e você sempre lava e reinjeta. Existe aqui um alerta, tudo isso, o pessoal acha que essa reinjeção é para o resto da vida. A partir de duas, na terceira reinjeção, você não consegue descer o obturador duplo até o pé. Isso é normal, talvez o projetista não saiba, mas só se desce com um obturador simples. E depois acaba puxando. Por quê? O cimento aquece e ele deforma o PVC. Existem algumas teorias que o melhor, e eu sei que o melhor PVC não é propaganda, ele é o mais caro, que é o Tigre. Então, no trecho ancorados, deve-se usar ele porque ele consegue 2 a 3 reinjeções. Todos os outros, com 2 reinjeções, ele já deforma.
Então, aquela teoria, não, é simples, é só reinjetar, tal, não sei o que mais, tem que se tomar um certo cuidado, porque às vezes não se consegue tanta rejeição assim. A partir da segunda, terceira rejeição, só o bitorador simples consegue descer pela deformação do teu tubo manchetado. Quando você tem um bitorador duplo, você tem embaixo e em cima as manchetes, as válvulas de contenção, né? São borrachinhas que se colocam e você acaba não tendo uma rigidez, não consegue descer. Quando o bitorador simples, você desce, se parar no meio, você mete cimento suficiente para fazer um bolão para segurar. No tirante autoinjetável, isso você não consegue fazer. Houve algumas teorias, algumas tentativas de se fazer na luva válvulas de injeção. Nós fizemos também alguns testes, não tem vantagem nenhuma. Tá? Porque se você imaginar uma barra de 3 metros, você vai ter uma válvula de injeção a cada 3 metros, um ponto não vai adiantar nada. Então, se você tiver problema. Então, o que acontece? O que acontece no Brasil e comparado com alguns países mais evoluídos, principalmente no uso de tirante? Os tirantes, o custo da barra de aço é uma commodity, um aço é uma commodity, varia muito pouco, não é como aqui, uma barra de CA50 custa 70 cents de euro, uma barra por exemplo, uma barra de cordoalha custa 90 euros, centes de euro. Então são muito próximos. Aqui uma barra de CA50 custa R$4 e hoje está custando 11 a cordoalha. Então há uma disparidade muito grande de custo. E existe uma coisa que ninguém usa aqui no Brasil, que é o custo fixo da obra. Existe um custo fixo da obra que a gente não considera e não sabe medir. E nos países mais evoluídos esse cuidado já tem maior. Então eles não se importam, e o custo da mão de obra é muito cara lá. Eles não se importam de fazer tirantes com cargas menores, inclusive porque o caso de uma deformação de um acidente de obra é fatal para o engenheiro, diferente do nosso problema aqui. Então, por que nós vamos fazer em tirantes de 100 toneladas, abrindo uma escavação de 6, 7 metros para fazer um tirante? Eles fazem essa abertura em 2, 3 metros e com tirantes menores. Muito mais rápido, execução, e não se preocupam tanto com o comprimento ancorado. Fazem 2, 3 metros a mais do que ancorado do que para ficar reinjetando no dia seguinte. Essa é uma tendência mundial, tá? E que eu acho que algum dia vai chegar aqui. Talvez valesse a pena se pensar no caso. Nós temos, por exemplo, em casos de paredes de diafragma, tem espessuras tão pequenas que podem gerar deformações no vizinho, eles trabalham com espessuras maiores, e os tirantes com cargas menores. Claro. Tá? Até porque diminui também a inserção, o comprimento de inserção do tirante no próprio vizinho, né? Também, né? Acho que isso para eles deve ser algo mais controlado em termos de legislação. E a rapidez com que faz. Eu vi alguns casos de tirantes, principalmente autoperfurante, que eu fui em obra e o cara falou, a gente faz 12, 13 tirantes por dia, 15 tirantes por dia. Eu falei, tirante de 16 metros. Aí eu fiquei olhando, primeiro que ele vem com a máquina com uma torre já de 6 metros, fazendo autoperfurante. Então ele sai instalando, tal. Aí ele fala para mim, não, o tirante é 40 toneladas, 50, 40 toneladas. Eu falo, pô, mas você não se preocupa? Não, para quê? Está dimensionado, um exemplo, para 10 metros, então a gente põe 12, rapidinho, pô. E fica afastado um misturador, o pessoal alimentando o misturador, e o cara controla na própria máquina a injeção, não. Ele acabou de injetar, tal, não sei o que mais, o tirante está pronto, e mesmo que fosse de barra, ele acabava de furar, injeta a barra, libera a barra, aí o cara desce a barra, um cara vai descendo enquanto ele já desloca a máquina. Então, são filosofias um pouco diferentes. Hoje, a mão de obra nossa ainda é barata perante o material. Então,
e o custo de produção, imagina o cara fazer 12 tirantes e nós vamos fazer 3, 4. Então, a produtividade é muito maior, mas, em compensação, as cargas são menores, tal, mas os riscos são menores, e vai tudo isso. Claro. Qual é hoje a produção do tirante autoinjetável por dia, né? E comparação com uma monobarra convencional? Olha, você tem onde você aplica com ganho de produtividade, tirante. Onde você tiver, por exemplo, uma camada de enrocamento, onde você tiver uma necessidade então, de produtividade, nessa fase onde você tem enrocamento, em que você, para fazer um tirante, você tem que passar essa camada de enrocamento, ou de pedregulho, ou de qualquer centro de rio, qualquer coisa, que você tem que revestir. O autoinjetável, a hora que você está fazendo a rotopercussão, ele vai empurrando o material e vai penetrando. E aí você ancora ele com uma produção muito maior. Então, eu posso comparar, por exemplo, com uma obra que nós fizemos em São Paulo, na margem do Rio Pinheiros, em que nós fizemos metade da parede diafragma e, na época, uma outra empresa altamente competente, que era a Tecnosol, fazendo a outra metade. Nós, com um equipamento, produzia mais do que ele com 2 equipamentos iguais ao nosso, comparado, porque ele tinha que revestir. O Rio Pinheiros é característico de ter um material muito mole em cima, depois ele entra numa deposição de pedregulho, que às vezes varia de 2 a 3 metros, um tirante inclinado 2, 3 metros, isso dependendo da angulação, é um comprimento longo. E aí entra no residual, até chegar numa rocha, mas ele entra no residual. Então, passar isso é uma dificuldade grande, toda a marginal do Rio Pinheiros. Característica, principalmente a marginal no sentido do interior para o Cebolão. E você passar isso é muito difícil. Com o teu trecho com o autoperfurante, isso é muito fácil. Agora, comparar normalmente uma execução de tirante normal de barco, eu diria que você tem um ganho de produtividade médio de uns 70%, 80%. Um tirante convencional. Porque você elimina a tua injeção no dia seguinte. Ao longo do tempo, você tem uma execução maior. Perfeito. Agora, o custo não compensa. Não compensa, por causa do material, você comentou, né? Eu vou voltar ao tema, que você já falou aqui, mas acho importante para a gente destacar, né? Uma situação de necessidade de execução de um tirante em um solo predominantemente arenoso e saturado, como depósitos sedimentares marinhos, né? Numa costa litorânea nossa. Como era a execução de um tirante e como que o autoinjetável entrou como uma solução? Na verdade, o grande problema de você fazer um tirante convencional nesse material, que é arenoso, com presença de água e pressões elevadas, você, quando fura normalmente, pode furar usando válvulas de retenções na própria perfuratriz, no teu revestimento, existe isso, mas você diminui só o fluxo da água e a volta do material. Com pressões maiores, ele acaba vindo muito material na parede, entre o teu revestimento e a perfuração. Você está limpando o material. Muitas vezes você acaba causando a areia tende a arquear e, de repente, ela rompe. Então, pode causar acidentes graves. E, segundo, você nem consegue nem avançar, às vezes. O autoperfurante veio melhorar isso, porque quando você começa a furar, você já começa injetando cimento, transformando a água, que tem um peso específico muito menor que o solo, em calda de cimento, que tem um peso específico próximo ao solo. Então, o que você retorna de material é menor. Quando você usa você usa rotopercussão, que você avança com impacto, essa diminuição é muito menor, porque você não está simplesmente aliviando o material. Você já está avançando. Quando você tem uma pressão muito grande, foi aquilo que eu falei anteriormente,
você pode ter um fluxo de areia por dentro da barra quando você vai trocar essa barra. Então, é o ideal usar uma válvula. Mas o avanço é muito melhor. Muitas vezes o pessoal fala, bom, mas eu vou eliminar, faço a parede e vou eliminar o rebaixamento. Não, nem sempre, porque por dentro da tua parede vai ter uma contribuição do mar muito grande. Então, o rebaixamento, às vezes, você tem que ter para evitar esse fluxo que vem do mar por baixo, né? Mas você elimina grandes deformações que você pode ter, diminui. Tem risco? O teu risco sempre existe, mas é menor, bem menor, tá? Perfeito. Mudar um pouco aqui, você em parceria com os engenheiros Ivan Jopper e William Malman apresentaram no CEF uma metodologia de cálculo de capacidade de carga para tirantes autoinjetáveis. Conte-nos sobre essa metodologia, como tem sido a experiência no uso dela, enfim. Bom, eu não vou descrever como nós chegamos a essa fórmula, que seria uma surpresa para todos. Mas a ideia foi de fazer apresentar uma fórmula em que você teria através de parâmetros de sondagem, definições de trechos ancorados onde você poderia ter. Ela funciona relativamente bem, comparada até em areias e argilas. Tá? Minto, em siltes e argilas. Em areia ela não funciona, porque na época que nós fizemos um comparativo com uma série de trabalhos que nós tínhamos, nós não sabíamos o porquê que na areia não tinha não apresentava um resultado tão bom. Na areia dava uma ideia que precisaríamos de um trecho maior de ancoragem, coisa que não é real para tirantes. Mas se descobriu depois de alguns anos que foi exatamente esse problema de comer a peça de perfuração. Então, ela é uma forma excelente para argilas e siltes, e quando você compara com uma sondagem bem feita, você consegue fazer ter um comprimento um comprimento de ancoragem muito próximo da realidade. Em areias, eu acho que ela está superdimensionada por esse problema. Essa fórmula em particular, tá? Legal. Vou encaminhar para a parte da norma, né, da NBR 5629, atualizada em 2018, traz especificações dos ensaios de recebimento, influência dos tirantes, né? E vocês utilizam os resultados dos ensaios, inclusive, para comparar com a metodologia de cálculo, né? Perfeito. Então, por gentileza, explicar os procedimentos dos ensaios e como devem ser interpretados. Na verdade, todo tirante provisório ou permanente, ele deve ser ensaiado 90% com uma carga específica, além da carga de trabalho, e 10% numa carga maior. Tá? Nos tirantes provisórios, nós temos que 90% são ensaiados a 20%, além da tua carga de trabalho, e 10% a 50%. Nos tirantes definitivos, 40%, 90% e 10% a 75%. Então, nós temos aí uma ideia, um tirante definitivo de 50 toneladas, de 40 toneladas, nós temos 70, ele tem que ser projetado para aguentar 75% da carga. O tirante de 50 tem que ser dimensionado para aguentar 50% além da carga de trabalho, todos eles, tá? Logicamente, isso serve como nós vamos ter uma carga tensão deformação, e dela nós conseguimos tirar, quando você fizer o carregamento e o descarregamento, você consegue tirar o trecho elástico e o trecho plástico. Esse trecho elástico, ele é comparado numa reta, ele é comparado com uma reta teórica, em que a norma te permite deformações, que ele fique dentro de uma faixa em que 80% ela permite que até 80% da deformação plástica
do trecho teórico, ele resiste. Abaixo disso, a gente considera que tem alguma coisa, ele é preso, alguma coisa. E, assim, e ela, na parte superior, ela aguenta, ela faz com que você deforme, além do teu trecho ancorado, mais metade do teu trecho livre. Minto. Além do teu trecho livre, mais metade do teu trecho ancorado. Por quê? Todo elemento de solo, de fundação, tem que ter o fator de segurança 2. Então, o trecho ancorado representa exatamente o fator de segurança 2. Se ele der acima, é o que a gente chama do tirante não aguentou a carga, popularmente conhecido como correu tirante. Tá? Muitas vezes o pessoal de campo não consegue ver isso. Quem vê isso é quando você vai traçar suas retas. Eu diria até que a maioria do pessoal de campo não percebe isso. Então você no teu escritório é que você vai lançar e ver e falar, ponto, correu. Vamos reinjetar, vamos lá, apresenta alguma solução para o teu consultor, e no pior dos casos, tem que refazer o tirante. Vai tentar reinjetar, aquele problema que nós já comentamos, se não conseguir, tem que se falar você tem que refazer. E se ele der preso, conversar, algumas coisas podem acontecer, para ele dar preso ou entorcimento no teu trecho ancorado, ou são tirantes muito longos, que tem uma inclinação muito grande, então você tem tensões, as tensões de tração, elas são absorvidas pelo atrito da inclinação do tirante, ou passa matacões e passa em que você acaba aderindo no teu elemento. Então aí precisa estudar e ver o que tem com o teu consultor. Eu acho que o consultor é a pessoa que tem que ser teu aliado para resolver o problema, e resolver a ligação com o cliente. Tá? Então, isso precisa ser feito. Mas como você encara, né, a contribuição desses ensaios de carga para a validação da solução? Os tirantes, eles têm essas características, né, que 100% são ensaiados. Né? Eu costumo dizer que, vou dar um exemplo numa parede. O tirante é o único elemento da construção civil que ensaia todos os elementos ao mesmo tempo. Você consegue ter informações que são ótimas para serem discutidas com o teu projetista, ser reavaliado e ser, muitas vezes, reposicionado com reduções de carga, de economia para o cliente, economia para você, ou enviar, ou até condicionados a fazer ter uma carga maior. Mas ele é o único elemento que da engenharia civil que trata todos eles. Então, eu costumo brincar o seguinte: numa parede, eu não me preocupo de tirar a amostra do concreto para saber se o FCK deu 25 MPa, 30 MPa, 40 MPa, o que for. Porque, não atendeu o projeto. Quando eu ensaiar, estou fazendo um ensaio em loco. Se a parede aguentar, e você tirou o teu corpo de prova e ela não aguentou, você vai fazer o quê? Quebrar a parede? Agora, e se você ensaiou e está tudo ok no teu corpo de prova e você foi ensaiado tirando, funcionou a parede, você vai deixar? Em resumo, na minha opinião, pouca coisa significa a tua parede. E você ensaiando, você tem todas essas informações. Então, eu costumo dizer que o tirante é o único elemento da construção civil que é ensaiado um a um, todos os elementos da estrutura que o envolvem. Fantástico, né? Quais são os problemas mais comuns durante a execução de tirantes e como que eles podem ser evitados? Você tem... o que eu classifico como um dos maiores problemas é a cobertura de solo. Porque muitas vezes você tem pouca cobertura, você tem pouca reação para tratar o teu terreno. Você injeta com pressões de 20 quilos. 20 quilos são 200 metros por coluna d'água. Então você tem 5 metros, muitas vezes, tá com um solo, e você aplicou uma carga dessa, às vezes a tua pressão, principalmente em argilas muito rijas, você
pode levantar a tua estrutura e causar um dano muito grande ao vizinho. Então, aí eu muitas vezes falo, mas controla a injeção, menos carga, tal, menos... Tudo bem, só que aí você pode até diminuir a injeção de cimento para evitar, tal, não sei o que mais, só que às vezes você acaba correndo o risco do tirante não dar carga. Então, esse é o problema. Uhum. Esse controle de... Esse é o maior problema que eu vejo. Eu também acho. Uhum. É a questão da interferência com edificações vizinhas. Perfeito. Em termos vizinhos. E muitas vezes você entra em fundações de vizinha, a gente dá pressão, dá tudo carga, dá beleza, e não sabe, e por falta de acompanhamento de medição de vizinho, não sabe que o vizinho levantou. Uhum. Não, levantou 1 centímetro, 2, 1 centímetro, 2 é coisa pra caramba. Eu acho que deveria ser acompanhado. Uhum. Você está gerando esforços de deformação no teu vizinho que não foi dimensionado para aquilo. Uhum. Mas é melhor a gente não comentar. Uhum. Quando uma perfuração tirante ele está avançando sob a fundação do vizinho, por exemplo, e encontra o obstáculo de uma estaca, qual o procedimento a ser feito nesse caso? Normalmente o interessante seria você saber que tem uma fundação, tá? Mas normalmente a peça de perfuração em solo, ela não tem capacidade de avanços grandes em material de concreto, alguma coisa assim. Pode acontecer de você pegar um elemento, arrancar um elemento de aço, alguma coisa assim. Mas normalmente separa, tem que desviar, comunicar isso imediatamente ao consultor, ao teu cliente, tentar inclinar ou modificar a inclinação, especialmente horizontal e não. A não ser que você tenha uma informação que tem uma parede, alguma coisa, aí você muda a inclinação vertical. Mas tem que ser conversado com o teu consultor imediatamente. São coisas que muitas vezes você está fazendo um tirante provisório e não tem essa informação. Poucas vezes você tem informação de como está a obra do teu vizinho. Muito dificilmente você tem. Então você acaba fazendo uma perfuração às cegas. E se você de repente tem um problema, eu vou te contar um fato que aconteceu com a gente. Nós tínhamos feito uma parede diafragma, a parede diafragma da Anson, e nós tínhamos instalado uma série de tirantes. E fizemos, eu estou sabendo que é da Anson, que nós fizemos, atravessamos a rua, nós executamos uma outra parede, quem executou foi a Geofix, e nós fizemos os tirantes. E essa distância, inclinando o tirante, dava exatamente 18 metros. 18 metros, tal, para o tirante. Então, o tirante chegava na parede vizinha, parava. 18 metros, tal. E nós estamos fazendo a perfuração com uma perfuratriz que tinha uma certa potência hidráulica, potente, tal, para produção, para produzir e tal. E nós estávamos furando a peça de perfuração. De repente, chegando em 18 metros, a peça de perfuração avançou, o cara não deu tempo e segurou. Entrou na garagem do prédio vizinho. Numa das juntas da lamela, tinha um pouco de bentonita ainda, então a concretagem tinha um problema, avançou. E não deu tempo do cara voltar, porque ele estava no hidráulico dando força, material de perfuração, então. Quando ele voltou, já tinha avançado, não sentiu, avançou. Eu lembro que essa história foi na Faria Lima, em São Paulo, uma rua e eu estava, coincidentemente, eu estava na obra, eu tinha saído, até me ligaram, voltei para a obra, para ver e tal. Aí o comentário que nós fizemos, o cara pegou, tinha um piso que era todo pintado, bonito, com uma tinta de epóxica e tal, e estava a marca do tirante ali. E o cara viu e falou: vocês deram muita sorte. O dono dessa vaga tem uma Ferrari. Ele não estava lá. E aquilo, como é que nós vamos saber? E tem outros casos que tem casos interessantes que nós fizemos de desconhecer. Esse a gente conhecia o vizinho, mas tem alguns que você vai fazer, vai escavar e o vizinho não deixa saber, e de repente ele tem um quarto que ele alugava embaixo. O cara fica com medo porque esse quarto não está
ele aluga e não podia, e aí você acaba tendo surpresas que não tem. Muitas vezes não conhece, né? não conhece toda a envoltória, e muitas vezes o vizinho esconde com medo de que, pô, olha, ele vai usar isso daí contra mim e tal, e não fala. A informação é fundamental nesses casos. Né? E um bom levantamento topográfico de cota dos vizinhos, isso é fundamental. É fundamental, mas às vezes o vizinho não deixa você entrar. Então você tem informações, às vezes, visuais, né? Oh, não, está aqui, está mais ou menos tal. E esconde, muitas vezes esconde a informação. Né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou na execução de tirantes e como resolveu? O que você chama de desafio de acidente? Não necessariamente, talvez tenha sido um desafio, uma grande escavação, uma região extremamente difícil acesso, uma edificação histórica. Eu acho que os maiores desafios... Materiais complicados. Não, eu diria que o maior desafio que tem na execução de tirantes, eu acho que talvez seja acesso. Então, nós fizemos uma obra na Rio Santos, no meio num taludizão, tal, que você tem que praticamente desmontar a máquina para chegar. Mas está para enfrentar. Na verdade, a engenharia é interessante. Você depende muito de condição financeira. Se você tiver dinheiro, eu costumo brincar, se der dinheiro para mim, eu boto um homem na lua, né? O homem pôs um homem na lua. Se você não tem dinheiro, você não chega nem até aqui e até Itapema. Então, é bem isso. Todas elas são desafios. Qualquer obra, toda obra é um grande desafio. Ela tem que ser feita, tem que ser executada com cuidado, tá? Mas tem que ser feita. Talvez teria que ter equipes preparadas, pessoal técnico preparado, tudo isso tem. Não quer dizer que nós não tenhamos passado por problemas de acidentes, de cuidado, isso é normal. É uma obra de risco, né? É uma obra de risco, tem que resolver. Logicamente, a gente fica dias sem dormir quando tem um acidente, e deve ser evitado. Graças a Deus, nós nunca tivemos um acidente muito grave, com falecimento, com nada disso, mas já tivemos um acidente de obra, inclusive, que já... para que vai cair. Vamos lá ver e cai. Né? Claro. Então, esse cuidado tem que ter e a gente saber que tem. Tá? É um risco. Nossa profissão é de risco e a gente só não é remunerado pelo risco que nós corremos. Verdade. Como é feito o monitoramento ao longo da vida útil de tirantes para garantir que continue desempenhando sua função? A norma 5629, né, que foi feita de tirante, a última, 2018, ela criou a necessidade de um manual para ser entregue toda a obra de tirante definitivo, em que o proprietário tem que ser alertado que essa obra, apesar de ser uma obra dimensionada para 50 anos, como toda obra de engenharia, ela tem que ter uma manutenção constante. E o tirante é um elemento que precisa sofrer esse acompanhamento constante, porque ele tem um grande risco, que é o risco de uma corrosão de cabeça, em que nós tivemos aí, desde a década de 58, final da década de 50, um aprendizado muito grande. Nós estamos aí já há 70 anos aprendendo a fazer tirantes como são conhecidos hoje. Apesar que dizem que tirante tem 5.000 anos, né, pela China, mas como ele é feito hoje, nós temos aí 70 anos de história e já temos 70 anos de informações. O que a norma diz agora? Que você tem que entregar o manual e que tem que sofrer uma fiscalização semestral das cabeças, ver as condições da cabeça, procurar, teoricamente, ele tem que procurar um engenheiro, a gente não pode exigir que seja um engenheiro geotécnico, mas se recomenda que seja um engenheiro que tenha uma condição de olhar e falar, olha, tá, não só vender a RT, né? A cada 6 meses se recomenda que o engenheiro passe, dê uma olhada e, periodicamente, de acordo com o projeto,
que o engenheiro geotécnico deu uma avaliação. A norma antigamente de contenções de encosta, ela previa um exame mais detalhado a cada 5 anos, em que você teria que verificar a carga de tirantes, o que era, em muitos casos, humanamente possível e extremamente caro. E a norma agora está sendo redigida, deve ser alterada, está sendo alterada, e vai se eliminar essa obrigatoriedade de você ter garantia de carga. Mas visualmente vai ficar o projetista e o consultor podendo definir a necessidade ou não. Mas ela vai atender a norma de tirantes, que a cada 5 anos tem que ser um engenheiro geotécnico ir lá, olhar se está tudo ok e tal. E a entrega desse manual que é obrigatório. Então, a gente costuma entregar um manual que a ABEF fez isso alguns anos atrás, para todos os clientes quando que são tirantes definitivos, com essa recomendação. Infelizmente, ainda estamos colocando que você tem que ensaiar a cada 5 anos, de acordo com a norma de contenção, que ainda não está atualizada, está sendo ainda, mas que eu acho que você não tem essa condição. Ela aumentou a rigidez quanto a elementos de corrosão. Ela prevê agora a instalação de um tubo que entre na terra para que haja... A corrosão ocorre com contato de água e ar, para que haja um caminhamento maior e se diminua esse contato. Então, você é obrigado a ter um tubo que entra no solo, no teu trecho definitivo. Esse tubo tem que ser soldado na tua placa de distribuição. Existe uma certa dificuldade para se instalar ele depois, por causa disso. Tanto é que muitas vezes só com macaco você consegue instalar. E após a tua execução tua proteção de cabeça, você deve injetar isso no cimento com 2 mangueirinhas, uma para entrar, uma para sair, coisa que o consumo é muito baixo, muitas vezes você não consegue nem reinjetar, tá? Porque ele já estava preenchido. Então, seria para preencher se fosse vazio. Então, ela deu esse cuidado. Nós temos em cortinas executadas na década de 60, 70, que se usava fio de proteção, que são elementos que você tem alto teor de carbono, mas são fios de 8 milímetros, e que sofreram alta corrosão por falta de desconhecimento. Tá? Essa corrosão se ocorre em torno do primeiro metro, ou primeiro 1,5 metro da cabeça, atrás da cabeça. Eu não conheço e acredito que não exista não conheço nenhuma bibliografia do mundo que fale de corrosão em trecho ancorado ou trecho... Isso eu sou capaz de afirmar que não existe. Porque você não teria troca de cimento, troca de ar e água na profundidade. Mas a cabeça, fatalmente... É o ponto mais frágil, né? Vamos pensar assim, né? Eu costumo dizer o seguinte: a cortina atirantada, um elemento atirantado, ele é muito caro. Então, eu diria que é uma das soluções mais caras de contenção. Em compensação, o teu fator de segurança é alto, porque você ensaia todo elemento e tal. Então, gastar um pouquinho para cuidar, você fazer uma cabeça bem feita, então não é isso que vai encarecer tal. E vai te dar uma garantia muito maior de qualidade. Perfeito. O que envolve o processo de desabilitação de tirantes, quando eles não são mais necessários, e quais são os principais desafios nessa fase? Bom, na verdade, o que nós temos hoje é praticamente impossível, ou eu diria impossível, você retirar a cordoalha do lado. Teria que fazer perfurações tão grandes laterais, através de um tubo maior, para poder arrancar aquele trecho ancorado. Então, o tirante, como é executado hoje, não é viável você fazer uma retirada de cordoalha. No mundo, principalmente no mundo asiático, europeu e americano, você tem um custo muito grande de deixar o teu elemento de aço. Aqui no Brasil nós temos uma jurisprudência de que o tirante provisório
você não afeta o teu vizinho porque você tira a carga. Isso eu diria que é uma falsa ilusão, porque se eu vou fazer uma obra e pegar um tirante, eu pegar qualquer elemento provisório, eu vou ter um custo que não é previsto na minha obra. De alguma maneira eu vou ter que deslocar, eu vou ter que passar, eu vou ter que quebrar. Então há um custo disso, mesmo que você não esteja com a cabeça ancorada. Na Europa, em alguns países europeus, na Ásia, principalmente alguns países asiáticos que já desenvolveram, e nos Estados Unidos você paga um aluguel durante a obra, e se você deixar o elemento, você vai pagar para o resto da vida. Então, você acaba tendo que comprar esse terreno, tendo que só usar, ancorar no seu terreno. E isso foi desenvolvido. O Japão desenvolveu uma técnica em que ele faz um tipo de um laço e tira o teu tirante. Essa técnica vem de um método de cálculo britânico, que eu tenho procurado, não tenho achado, mas eu já li alguma vez da vida. E a Coreia pegou, em cima desse sistema, montou um sistema chamado SBMA, que você retira a cordoalha do teu trecho ancorado, em que o japonês ele tem um laço, você bota uma rétria, puxa, muitas vezes quebra, é mais danoso. Esse nada mais é do que imagina chamo de uma âncora, de coisa de 35 centímetros de duralumínio, em que tem um clavete invertido com uma rosca sem fim. Então, e todinho encapsulado por um tubo plástico. Você protende ele e depois você tira. Existem alguns cálculos de proteção, você não tem que ser isso separada. Ele usa essa ideia inglesa, uma teoria inglesa, que seria você, em vez de trabalhar ele a tração toda, você comprime o começo do seu tirante. Uhum. Então ele resiste a uma certa carga e você consegue puxar. Esse sistema é coreano. Uhum. É interessante, porque ele consegue... Mas ele chega a fazer uma perfuração? Você faz a perfuração, como que é o tirante, instala teu tirante, faz a injeção, sim, e depois que você protende, existe uma técnica de proteção, você protende duas a duas cordoalhas, então certo. Você não tem a tua curva de ruptura idêntica, tá? Entendi. Ou tua curva de ensaio de recebimento. Você teria cunhas de ensaio de recebimento diferentes, então são tirantes de múltiplo estágio, tá? E você, depois de usar o teu tirante, usei e tal, não sei o que mais, deixei instalado. Vamos dar um exemplo, tirante provisório com uma longarina, tirei a longarina, tirei o tirante, eu chego no pedaço para fora do tirante, dou uma pancada nele, então ele está todo solto, a rosca, o teu clavete entra, e tua rosca sem fio, você tira ao contrário, você arranca a cordoalha. Por isso comentasse do clavete invertido. É o clavete invertido, porque o clavete está segurando lá e o outro clavete aqui. Sim. A hora que você bate, ele entra, e aí entra na rosca sem fim. Você tem que girar ao contrário. Interessante. Você enxerga alguma inovação ou tecnologia emergente na execução de tirantes? E como pode impactar no mercado nos próximos anos? Olha, o mais moderno que tem no mundo de tirante é exatamente esse tirante. Você tem alguma coisa na Europa já há um bom tempo, de tirantes de fibra carbono e tal, mas elas são caríssimas, e mesmo na Europa, porque a fibra carbono você quebra ela exatamente com o problema do vizinho, tá? Né? Então começou a usar, foi na Itália, tal, esse tirante com fibra carbono, mas ele é um custo altíssimo. E esse sistema coreano, eu acho que tende a evoluir muito.
existe algum cuidado lá, eu não sei agora que pé está, mas ele, na verdade, ele exportava esse tirante, eles não quiseram abrir fábricas em outros lugares do mundo, então eles estavam exportando. Exportavam para os Estados Unidos, para a Europa, não sei se já desenvolveram em outros países, mas eles estavam tentando segurar e usar. Isso deve ter, eu tive conhecimento isso por volta de 2012, 2013. Então, já deve ter patente já vencida. Não sei se já tem outros lugares do mundo fabricando, mas esse, na minha opinião, é o mais moderno que vai ter, coisa mais moderna. Inclusive, a própria teoria tem que ser desenvolvida, no modo de ver. E no que se refere à questão de proteção anticorrosiva, alguma novidade, ou aquilo que a norma especifica já é o que atende? A norma especificou, é fantástico. Tá? Ela especifica agora um cuidado maior. Com isso, você pode dizer para mim, o risco de corrosão é zero? Eu digo que não. Não existe risco zero na engenharia. Existe um risco muito menor. Diminuímos o risco, tá? Eu dou exemplo seguinte: o melhor serviço que você pode vender é para médico. Eu gosto de vender coisa para médico. Você fala em segurança de médico, basta dizer que quando você vai para o hospital, você assina tudo, ele não tem risco nenhum. Se você morrer, o problema é teu, não é dele. Tá? Mas o médico, a hora que você fala em risco de segurança, ele apavora. E a primeira vez que eu vi que eu fiz uma obra de contenção, que o risco, que eu classifico a obra mais segura que teve no tirante, foi uma obra que nós fizemos no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, que é uma parede que tem lá, em que o tirante ele é todinho galvanizado. Foi a primeira vez que nós fomos lá, na época a consultora chamava Método, e eu tive uma reunião, o médico falou, não, que eu estou preocupado, eu precisava de segurança, o tirante é de barra. Aí eu virei e falei assim, olha, a segurança tem que ser galvanizada. Eu falei, então eu quero galvanizado. Eu falei, o preço é outro. Mas aí a luva tem que ser galvanizada. Eu quero tudo galvanizado, eu quero risco zero. Aí, aí a placa tem que ser galvanizada. Aí foi a primeira obra que botamos tubo galvanizada. A solda, então, tem que ser especial. A porca tem que ser galvanizada. Tudo galvanizado. Não, tudo galvanizado. Então, o custo... fizemos tudo... Até que, no fim, não é tão caro. Mas, aí, quando terminou, ele falou, e agora? Como é que você vai fazer? Olha, a cabeça, você não vai botar de concreto, porque nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma placa galvanizada, uma cabeça galvanizada, com uma valvulinha em cima, e vamos encher aquilo de sola de graxa grafitada, depois de protendido, tal, injetada, para diminuir. Aí o cara nós fizemos, mandou fazer a cabecinha, tal, rebitada, tudo galvanizado, e ainda enchemos de graxa grafitada. Eu lembro que o terminou falou assim, agora está o resto daqui. Eu falei, risco eu não sei, está bem menor o risco, mas continua tendo algum risco e tal, mas está bem menor. Você vai... A gente consegue essas proteções, né? A galvanização é uma forma, né? É uma forma, é muito cara. Muito cara, né? E a norma preconiza outras alternativas à galvanização. Né? Qual que você recomenda, o que vocês têm mais utilizado em termos de proteção? Não, na verdade, para tirantes convencionais. Né? Vamos tratar o seguinte, hoje a pintura deve ser feita. Tem risco, desculpa interromper, em relação à pintura para o autoinjetável, pelo fato da própria barra estar sendo utilizada no processo de perfuração. Há um desgaste dessa proteção? Olha, eu não vejo preocupação, porque mesmo que haja um desgaste no teu trecho ancorado,
ela vai estar, eu desconheço qualquer tipo de corrosão que possa ocorrer. Claro. Tá? Então, eu não me preocuparia, não. Tá? Antigamente, inclusive, se você pegava os grandes caras, o Golombek era um que não queria inicialmente que pintasse o trecho ancorado, para aumentar a aderência e tal, porque hoje se pinta tudo é muito mais prático, né? Mas eu acho que a pintura epóxica tem que ser feita, tem que ser epóxica. Por que epóxica? Porque ela tem que deformar na hora que você ensaiar. Tá? A pintura que às vezes o pessoal, não, vamos botar uma tinta só corrosiva, tal, não adianta, porque o próprio transporte da barra, da coroária barra, você pode trincar. Essa pintura, ela garante que todo tirante de proteção, eu não diria que ela vai ter toda a garantia, não. Mas o principal é a cabeça. A cabeça tem que ser cuidada. A cabeça tem que ser cuidada. A gente tem que se conscientizar que o grande risco está na cabeça. A gente tem que saber que realmente você vai ter um problema de corrosão se você não cuidar da cabeça. Eu já escutei algumas coisas, não, você pintar, aí vai causar uma corrosão catiônica, ou caramba, tal. É aquilo, nunca vi nada você ter corrosão, a não ser na cabeça, nos primeiros metros da sua cabeça. Pode ser que a gente tenha, né? Nós somos aí com tirante e tal. Sim. Mas eu lembro que eu já estou chegando a 50 anos, quer dizer, estou vencendo meu prazo de execução das paredes que eu posso ter feito. Então, tá bom. Bom, a gente está chegando no fim, né? Como podemos atrair mais estudantes para engenharia geotécnica? Eu acho que é fazer com que na graduação torne mais cativante a nossa profissão. Levar, conversar com o pessoal em obra, em loco, ver o que é, sentir que a diferença de você ter em obra, estar num prédio, alguma coisa assim, sentir que isso, pisar no barro é uma delícia. Então tem que ser muito mais cativante, eu acho. O engenheiro sai da escola achando que o engenheiro é aquele que faz o projeto. Eu faço o projeto, eu sou engenheiro. Não, engenheiro é uma palavra ampla, a gente faz tudo. E a geotecnia é um negócio cativante, só que talvez se tem um tabu muito grande na escola do que é. Eu acho que devia levar o cara para conhecer as obras de geotecnia, ou pegar o estudante e levar, falar não só com o projetista, com o professor, mas falar com quem executa abertamente, conversar sobre o que é, o que você... E falar a verdade. Eu acho que a gente esconde muito nossos problemas. Os nossos problemas não são abertos. Nós não existe nenhuma empresa de geotecnia que não tenha tido um problema. Se falar que não teve, é mentira, ou então está escondendo. Todo mundo já teve um acidente de obra, todo mundo já teve problema, todo mundo já tem que estudar. Não quer dizer que esse acidente de obra, não, teve mortos, feridos, não. Acidente geotécnico mesmo. Isso aí é inerente da nossa profissão, o risco é muito grande. E fazer com que isso chegue no aluno, chegue na coisa interessante. Eu lembro de escola, eu tive um professor fantástico, já morreu porque ele era velhinho, mais velho que eu, já deve ter morrido, não soube, mas fatalmente já morreu há muito tempo. Chamado Antônio Moliterno. Esse cara, inclusive, tem uns livros e tal, mas ele era um cara muito prático, fantástico, e ele dizia algumas coisas que a gente teria que repassar. Uma das coisas que ele falava na aula, ele virou... A matéria dele era Estruturas de Madeira. Eu nunca aprendi porra nenhuma de estruturas de madeira, mas nunca perdi uma aula dele. Porque ele entrou no primeiro dia e falou, olha, aqui, quem quiser assistir minha aula,
vem assistir, que eu vou até... Ele dava 1 hora de aula e 1 hora só de conversa sobre obra, o problema. E quem não quiser, não precisa vir não, só me avisa, porque já está aprovado. Mas vem aqui, e não faltava ninguém. Tem que estar interessado. Né? E ele falou 2 coisas que eu sempre guardei. Uma é o seguinte, ele falava, olha, você, o engenheiro, e a gente tem que falar isso abertamente, é o único profissional que tem um pé na rua, um pé na cadeia. Quando o advogado erra, quem se ferra é o cliente dele, que vai para a cadeia. Quando o médico erra, quem se ferra é o cliente dele que morre. Quando o engenheiro erra, ele se ferra, porque todo mundo está olhando. Então, a nossa profissão é um risco eterno, então tomar cuidado. E a segunda coisa que ele falava, que eu nunca esqueci, é o seguinte, ele falava, sabe por que no morro, aquela casa pendurada não cai? Você sabe por quê? Porque tem engenharia. Não, porque não tem nenhum engenheiro que assina embaixo. O dia que o engenheiro assinar embaixo, ela cai e vão achar o responsável. Pô, fantástico, né? O professor... Então não assine qualquer coisa, vai lá. Vai lá. O professor Sandro Sandrone, ele comenta, eu vi uma... Também é fantástico, no Rio de Janeiro. Uma apresentação na BMS, online, digital, e ele comentando sobre, você está risco, você escolheu geotecnia, então é uma área de risco, né? Os comportamentos materiais não são iguais, então precisa ser estudado, e por isso que a gente faz bastante ensaio. Acho que a área geotécnica é a área que mais faz investigação e ensaio. Está faltando ainda, e nós vamos fazer ensaio o resto da vida e vai precisar sempre faltar. Exatamente. Que pode ser feito para fortalecer a colaboração entre empresas e profissionais da nossa área do setor? Eu acho que nós temos um grande defeito no setor, é de esconder os problemas. Não dividir os nossos riscos, não dividir as nossas informações. Muitas vezes você tem informação preciosa, você não passa para frente. Muitas vezes eu estou precisando de uma ajuda sua, não te procuro. Eu sei que você teve um problema na área, eu vou falar, não, eu sou melhor. Não é, ninguém é melhor que ninguém. Nós dependemos uns dos outros. E nossa área, a gente precisa ter informação, precisa um auxiliar o outro. Nós precisamos estar juntos. Nós temos os nossos riscos e nossos problemas. Tá? Então, tudo que eu tive que aprender com o risco, você tem que saber. Eu sempre segui uma teoria, o seguinte: toda vez que alguém me chama para entrar numa obra de alguém, eu quero saber o porquê. Porque muitas vezes esse porquê vai me fazer eu falar, olha, a solução é essa, o problema é esse, ou então deixo sair fora, porque eu vou me ferrar. Então, eu acho que é fundamental. Essa comunicação, essa troca de experiência, né? E a gente não tem. Não tem, né? Não tem, a gente não tem. Muitas vezes tem casos tem casos que você acaba se envolvendo e você do lado de fora, você enxerga muito mais o problema do que o outro. Sim. Talvez que nos motivou no próprio Fundcast é isso. Assim, termos a oportunidade de conversar, né, com pessoas como você, a experiência, e de alguma forma trazer isso para a comunidade geotécnica, para os jovens, aqueles que usam os meios digitais hoje para complementar a sua formação, a informação sobre a área que quer atuar, enfim. Eu acho que esse é um dos propósitos nossos, dessa nossa conversa, é também isso. É claro que você faz parte da BEF, tem de forma institucional trabalhado também no juntar as empresas, no juntar os profissionais e documentar a experiência de vocês como é o manual prático, né? Não, é interessante porque nós tentamos fazer, porque muitas vezes falam, não, mas a BEF está restrita a São Paulo. O Brasil é muito grande, é um país. E muitas coisas que acontecem em São Paulo não acontecem no Rio Grande do Sul, acontecem de modo diferente,
do que acontece na Bahia e em Recife. Então, cada região teria que ter sua ABF, e depois unidos. É o que a BMS faz. O núcleo são independentes praticamente e se unem tudo para trocar as informações. Eu sou fã da BMS por causa disso. Tá? Então, não só porque eu sou associado à BMS há 40 e tantos anos, mas eu acho que a BMS tem muito mais inteligência do que a ABF. Talvez muito mais inteligência do que nós executantes. Nós executantes tínhamos que estar... A empresa do Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo, o Joãozinho do Rio Grande do Sul não pode ser inimigo do Joaquim, porque quem vai ganhar é o cliente. Eles têm que estar trocando informações, não no sentido de, o Joãozinho vai ganhar, vai pegar uma obra ou outra, não, porque comercialmente os dois vão brigar para ganhar o serviço, mas tem que estar junto, tem que estar, vamos estudar junto um problema, olha, aconteceu um problema aqui, lá no Rio Grande do Sul, estou dando exemplo do Rio Grande do Sul, por causa das enchentes, tem um problema da enchente, tal, não sei, vamos aproveitar essa oportunidade e se unir, vamos lá resolver o problema, e daí criar um grupo que atue em execução, junto a Rio Grande do Sul, Paraná, tal, Santa Catarina, são estados muito próximos, junta o outro estado lá no Recife, Salvador, e vamos criar núcleos, né? E tratar essas informações. Se escondem coisas que tem de um e de outro, é uma coisa incrível, incrível. É um negócio que você... E, na verdade, tem que estar aí, tem que estar informação. Coisas que hoje a gente chega a informações através de vocês, da BMS, dos consultores, que estão desenvolvendo isso, desenvolvendo aquilo, tal. E muita coisa, acho que a gente podia ajudar muito mais também vocês. Filho. Então, olha, o que tem de coisa, de informações que não chegam. Logicamente, eu vou agora puxar minha sardinha como executante. Eu vou querer ganhar dinheiro em cima do teu projeto. Teu projeto está lá prevendo 10 metros, vamos fazer com 15. Vamos ganhar com 15. Mas, vamos fazer dentro de uma técnica, explicar tal, e ver. Olha, você está com 10, mas tem 1 metro aqui, 10 metros. Será que vale a pena esse risco? Bom, olha, agora, se você falar para mim, olha, dá com 15, vamos fazer com 10, vamos em cima de ver as soluções que esse risco vai ter. Jantino comenta também, né? O executor tem uma função também de analisar criticamente o projeto. Você não vai executar um projeto que está errado, que está conceitualmente ou tecnicamente ou perigosamente contra a segurança. Mas você sabe que, na verdade, o responsável, quem executou passa a ser o responsável pela obra. Você faz um projeto que tem erro e eu executo sabendo que está errado, eu sou o responsável, eu sou engenheiro, eu tenho que ter parado. Se você fizer um projeto que eu não concordo, eu tenho que sair da obra, parar na mesma hora. Ou levantar a mão e sair na mesma hora. Tem que parar a obra imediatamente. Eu não posso fazer como engenheiro. Já chegou o caso de eu sair de uma obra, projeto de um professor meu, que previa tirante, e na verdade nós estávamos fazendo tirante, previa uma camada de argila mole, onde nós estávamos, o cara escavou, mas ele não tinha sondagem do vizinho, e no vizinho essa camada era muito maior. E aí na época, só um exemplo, né? Na época nós paramos e falamos, olha, tirante não dá carga, não vai dar carga, não, ensaio, não deu carga, falei, olha, precisa aumentar, não, tal, e ele ficou numa saia justa. Falou, no meu projeto eu não vou mexer, vocês têm que resolver. Eu falei, então parou, então eu tenho ido embora da obra. Saí da obra, eles contrataram uma outra empresa que quebrou exatamente nessa obra, porque o pessoal era uma consultora grande, fizeram tudo, aqui, você vai fazer e tal. E eu lembro que o engenheiro da obra me chamou até e falou assim,
como é que teu tirante não dá carga e agora estou com o ensaio do outro dando carga? Eu falei, o problema não é meu, o problema é teu e do teu consultor. O meu não deu carga. E mexeu toda a vizinhança. Walter, obrigado, né, por esse papo fantástico, a tua experiência, né, algo importante, que as pessoas, né, tenham acesso, né, vejam esse episódio. Tirante é algo que é fascinante, né, escavações são fascinantes, escavações urbanas principalmente, estabilização de encostas. Então, toda essa tua experiência, que bom que você aceitou o convite, que veio aqui trazer esse papo gostoso, técnico. Você no início falou, não muito técnico, mais executivo, mas a execução para nós é o tema importante da segunda temporada e é o que a gente sente muita dificuldade como projetista, trazer essa experiência do executor, né, e vocês lá na frente da obra, né, no canteiro de obra, é o que estão resolvendo, muitas vezes até por uma falta de especificação ou dificuldade de projeto ou alterações do que estava previsto, tem que ser resolvidos lá na execução. Obrigado mesmo por essa aula relacionada a tirantes, né, e o tirantes auto-injetáveis aqui como o principal elemento da nossa conversa. Obrigado mesmo. Não, Luiz, eu que tenho que agradecer o convite. Espero ter contribuído com pouco, alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ter essa conversa com muito mais. Estou à disposição de vocês, quando vocês precisarem ter alguma informação adicional, e estamos aí para contribuir um pouquinho, que a gente sabe, com vocês aí. Muito obrigado, realmente. Obrigado.